respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Glória a Deus nas alturas. Nessa passagem, Jesus tinha acabado, anteriormente, ele tinha acabado de curar o paralítico e mostrando aos publicanos, às pessoas que estavam perto, o poder do perdão. Jesus disse: os seus pecados são perdoados, e eles questionaram: quem és tu para perdoar pecados? Somente Deus pode. E ele, para provar para vocês que eu posso perdoar pecados, sim, levanta-te e anda. Qual que é mais fácil? Falar com pessoas: os pecados estão perdoados, ou mandar ela levantar e andar? Jesus falou, mostrou: assim como eu tenho poder para fazer isso, eu tenho poder para fazer outras coisas. Então eu tenho autoridade para perdoar pecados. E mesmo assim, ouvindo o que Jesus fazia, muitos não acreditavam, como temos nos dias de hoje. Então muitas pessoas precisam ver algumas coisas na nossa vida para serem impactados por pequenas situações que possam levá-los para mais perto de Deus. Então nós precisamos ser instrumentos, porque tem muitas pessoas que resistem, como minha esposa disse, por algumas frustrações, alguns problemas que a vida tem para todos. A chuva bate nas duas casas, na rocha que não está na rocha. E muitas pessoas se afastam por frustrações, por problemas, e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque muitos vêm por causa dos problemas. Uns estão indo, outros estão vindo, mas como minha esposa diz, vencedor é aquele que não desiste. Não importa se você veio pela frustração ou pela dor, o que importa é que você caminhe, persevere e vá até o fim. Não importa se foi pelo amor, nós não podemos desistir e parar. Então Jesus estava dizendo para eles, estava ensinando para eles, mostrou para eles, e mesmo assim eles não entendiam o agir de Deus, a preocupação e o amor de Deus, como muitos hoje têm dificuldade de entender. Nós precisamos entender: o foco da igreja é o foco de Cristo. O foco de Cristo é o próximo, é vidas a serem salvas, a serem transformadas, a serem impactadas através das nossas vidas. Então são vidas. Tudo que Deus fizer na nossa vida, nos abençoar, nos prosperar, nos levar para um lugar, nos fazer mudar neste lugar, nos levar para uma empresa, nos fazer sair daquela empresa, é porque Deus tem um propósito de vidas serem alcançadas, serem transformadas. Nós precisamos entender e agir assim. Então, porque os fariseus, os escribas, que são os teólogos, os religiosos, os que diziam crentes na época de Jesus, eles questionavam, eles diziam lá que Jesus estava andando com os pecadores, porque eles queriam que Jesus andasse com o meio deles. Eles queriam status, eles queriam se sentir melhor, se achar melhor pela forma que viviam e faziam. E nós não podemos nos achar melhor do que ninguém, porque fazemos obras boas, andamos melhor, somos honestos, honrados. Isso é consequência de sermos salvos, de sermos filhos. Isso tem que acontecer. Mas não temos que sentir melhor porque isso acontece. Nós temos que sentir melhor porque Ele está em nós, o nosso amor está nele. A condenação não há mais sobre as nossas vidas. Temos salvação em Cristo Jesus. Essa deve ser a razão da nossa alegria. Então eles condenavam, mesmo diante do que Jesus fazia, eles condenavam o amor. Porque aquelas eram pessoas que eles desprezavam, largavam de lado, porque elas sofriam, eram afligidas, elas passavam por necessidades, elas andavam errados. Igual minha esposa acabou de testemunhar, a conhecida dela lá no serviço, andava errada. Às vezes muitas pessoas virariam a cara para ela, por causa da vida que ela levava. Às vezes muitas pessoas não queriam nem conversar com ela. Mas Jesus nos chamou para sermos luz para essas pessoas. Jesus veio para elas, para os perdidos. E Jesus nos chamou para os perdidos, para alcançar essas pessoas. Nós não podemos andar com elas fazendo as mesmas coisas, mas a nossa luz precisa brilhar na vida delas. Então, onde nós estivermos, elas estiverem, nós precisamos ser diferença. Nós precisamos usar o nosso tempo, oportunidades, para injetar o amor de Deus nessas pessoas, para que sejam curadas. Mas se nós nos acharmos melhor, se nós nos afastarmos, Jesus não se afastava, Ele se aproximava, Ele não praticava, Ele não participava
das mesmas coisas. Ele ensinava, ele usava as oportunidades de algo que acontecia para ensinar a vontade do Pai. Mas mesmo ele sendo, ele não se achava melhor do que ninguém. E muitas vezes hoje muitas pessoas se afastam. Mas fulano, mas ciclano, eu não posso conviver debaixo do mesmo pecado. Mas eu também não posso abandoná-los para lá. Eu preciso ser instrumento de Deus e usar a sabedoria para chegar. Como eu já testemunhei aqui, quando eu larguei, voltei para Cristo, larguei os amigos do mundo. Às vezes eu passava perto da porta do boteco e disse, essa daí, eu falei, não posso não, depois a gente conversa e tal. Depois, quando eu encontrava com eles na rua, ou num lugar que era tranquilo, eu falei, não, aqui tá. Aí conversava, batia um papo, brincava com eles, falava de Jesus quando tinha oportunidade. E graças a Deus, muitos deles vieram para Cristo. Então é assim que nós somos instrumentos de Deus. Nós temos que mostrar esse amor de Deus para as pessoas. Mas como vamos mostrar o amor de Deus para as pessoas se nos distanciarmos delas, se apontarmos dedos, se acharmos que o nosso pecado é menor, que estamos melhor, que elas são pecadoras, não merecem? Se agirmos assim, quem não merece o amor somos nós. Então temos que tomar cuidado, porque hoje somos chamados a tomar muito cuidado com a nossa postura, com a nossa atitude, com a nossa justiça. Ela deve exceder a justiça dos fariseus. E a justiça nossa, ela deve ser primeiro benigna, deve ser uma justiça amorosa, que muitas das vezes ela abre mão do castigo, da punição para o perdão, enquanto a justiça do homem traz punição, se possível condenação à morte, pena de morte. Mas a nossa justiça, ela deve ser misericordiosa, porque assim é a justiça de Deus. Porque nenhum de nós é digno da graça, nenhum de nós é merecedor, todos nós somos falhos, errantes e cometemos pecados todos os dias. Aquele que não tiver pecado, aquele que diz que não tem, faz de Deus mentiroso, e Deus não é mentiroso, então o pecado está ali. Então não somos, nenhum de nós foi feito dono de ninguém, dono da obra, dono do reino. Pelo contrário, somos servos. Somos chamados a servos, essa deve ser a nossa postura. Nenhum de nós foi chamado ou constituído juiz, só há um justo juiz. Então hoje nós somos chamados a tomarmos cuidado com a nossa postura, para que as pessoas vejam em nós o amor. Não somos a justiça, fomos feitos justiça de Deus. Ele nos justificou, Ele nos santificou. Na morte, na cruz, Ele nos deu nova vida, nova história, novo começo. Mas nós não somos juízes de ninguém. Nós somos chamados para sermos justos. Então nós temos que tomar muito cuidado para não atribuir hoje, nos dias de hoje, como essas pessoas fizeram, atribuíram ao diabo algo que Deus estava fazendo através de Jesus Cristo. Como assim? Ele come, então ele não é de Deus, porque se fosse de Deus ele sabia quem é essa mulher que está ungindo os seus cabelos. E nós temos costume de muitas das vezes condenar muitas coisas, muitas atitudes, muitas pessoas, muitas ações, porque nós não concordamos. Se nós não concordamos, direito nosso, cada um pensa de um jeito, foi criado de um jeito, cada um está numa fase, numa faixa etária de idade, numa sala de aula, numa classe diferente. Então não questione as matérias ensinadas na outra classe. Nós precisamos aprender o que o Espírito está nos ensinando na nossa sala de aula para praticarmos aquilo, porque é diante disso que seremos provados e aprovados. Mas se eu ficar preocupado com a matéria dos outros, com a vida dos outros, eu posso descuidar da minha. Eu preciso me preocupar com a dor e a aflição, com a necessidade. Eu preciso olhar com amor e cuidado, mas não com um olhar de juiz, que infelizmente nós temos problemas com isso. Então temos que tomar cuidado para não agirmos como esses fariseus e atribuir ao diabo, a falar que não é de Deus, algo que Deus está fazendo na terra. Porque, como já dissemos aqui, Deus tem a multiforma de agir, de fazer, de estabelecer o reino, de crescer a obra. E o trabalho é dele, ele pode fazer da forma que ele quiser, Deus age da forma que ele quiser. Porque ele usa de diversas formas que nós não entendemos para cumprir o propósito dele, que é ganhar vidas. Vidas que precisam ser ganhadas mesmo, até porque a nossa paz seja estabelecida. Precisamos orar para essas pessoas. Então é isso que
que Deus está fazendo através da sua obra de diversas formas, chamando pecadores ao arrependimento. Mas quando você chama pecadores ao arrependimento, você só anda longe deles, não conversa com eles, não dá atenção para eles, não preocupa com a necessidade deles, não vão ganhar os pecadores. E muitas das vezes, como nós sempre falamos aqui, não preocupe com a sua forma de falar, porque você vai ser um instrumento, um objeto de Deus para salvar alguém, salvar os seus amigos, e os meus amigos são os que combinam com o meu jeito de falar, com o meu jeito de ser. É esses que participam da minha vida, que ouvem as minhas palavras. Então as pessoas que conversam com você, que gostam de caminhar com você, é essas que Deus vai usar para você salvar. Algumas que Deus colocar no seu caminho. Então o objetivo final sempre de Deus vai ser esse. Não importa onde você estiver, a profissão que você tenha, foi Deus que te colocou ali para que você seja luz. Então deixe a sua luz brilhar. Fale como minha esposa fez. Fale do amor de Deus onde você está fazendo. Então não podemos criticar o que acontece à nossa volta, porque muitas das vezes eu cansei de ganhar pessoas e falar do amor de Deus para pessoas sem usar a palavra, sem usar a Bíblia, e no final só citar ela, usando experiências de vida, usando conversas comuns, cotidianas, não pregando versículo tal, palavra tal, mas você tem que estar. Não, meu querido, essa não é a vida que Deus tem para você. Nossa, Deus tem coisa melhor para você, não aceite isso na sua vida não. Sem citar versículos, mas palavras amorosas, palavras de conselhos sábios diante de Deus, trouxeram conversão de vida. Muitos estão preocupados com palavras que às vezes citadas, recitadas, e não conseguem a intimidade que provoca a mudança. Nós precisamos ter isso com as pessoas, é essa intimidade que faz a nossa palavra valer. Então muitas coisas que acontecem à nossa volta estão contribuindo para o crescimento do reino. E Lucas 9:50 vai dizer para nós lá, uma passagem que mostra, os discípulos estavam questionando a Deus: ô Jesus, tem uns caras ali curando pessoas em teu nome e não fazem parte do nosso grupo, não estão dentro da igreja, estão falando do teu amor. Jesus falou: não os condene, não os interrompa, não os pare. Ah, mas eles não são do seu grupo. Quer dizer que eles não são de Deus? Se eles estão falando do amor de Deus, deixe-os falar. Aqueles que não são contra nós, são por nós. Contra nós são aqueles que se levantam contra para impedir. Mas aqueles que estão ajudando, aqueles que estão cooperando, aqueles que estão falando do amor de Deus, não importa a forma que eles estão falando. Ah, mas eles estão falando errado. O Espírito convencerá aqueles que ouvem da verdade. É o Espírito que convence. Mas enquanto eles falam, às vezes eles falam porque não sabem, às vezes porque não entenderam, mas são instrumentos de Deus por um tempo, para algumas pessoas. Não podemos falar que não são de Deus. Ah, mas eles dançam, eles cantam, eles batem palma. Quem sou eu para julgar o que é de Deus e o que não é de Deus? Eu tenho que caminhar segundo o que eu entendo, porque aí é o que Deus me cobra. Cada um será cobrado do que tem, do que sabe, do que foi dado. Prestará conta do seu, das suas obras, não dos outros. Então muitas pessoas Deus chamou, às vezes aquela pessoa cheia de tatuagem, cheia de brinco, falando do amor de Deus, não falando nada de Deus, não, porque não usa terno, não usa gravata, e às vezes tem um de terno e gravata roubando, e falando mentira, falando. Quem somos nós para falar quem é ou quem não é de Deus? Nós temos o discernimento, e o discernimento vem através das obras do Espírito. Nós entendemos e caminhamos aí, mas nós temos que tomar cuidado, porque Deus nos usa de muitas situações para ganhar pessoas, e aí o Espírito Santo começa a lapidar essas pessoas. Às vezes a pessoa está num lugar e o lugar é errado, mas daqui a pouco, de tanto ouvir o nome de Jesus, ela começa a estudar a pesquisa, o Espírito Santo convence ela e ela sai dali e vai para um lugar melhor. Ou às vezes ela vai lá dentro ser instrumento de Deus para mudar aquele lugar, para aquele lugar se tornar um lugar certo. O que nós precisamos fazer é andarmos certo com Deus aonde estivermos, para que aonde estivermos nós possamos brilhar o amor de Deus. Então não são os sãos que precisam de médico. Ah, então Jesus chamou os escribas e fariseus de sãos, de pessoas sãs, e os outros pecadores, aqueles que não eram parte do ministério ali, de pecadores, enfermos da alma e do corpo. Infelizmente muitos enfermos da alma e do corpo, mas nós vemos que os escribas eram terríveis. Jesus questionava eles todas as vezes. Então como assim chamados de são? Jesus veio para curar os doentes espirituais.
aqueles que estão com a moral caída, aqueles que estão numa vida pecaminosa, aqueles que estão vivendo uma vida devassa, presa nas drogas, nas bebidas, no adultério, nos vícios, na falta de respeito, de temor a Deus, das coisas de Deus. Os sãos são aqueles que já conhecem a verdade, que conhecem Deus, conhecem a palavra. Esses são os sãos, que infelizmente muitas das vezes não praticam. É igual a pessoa: eu estou bem de saúde, eu não tenho problema nenhum de saúde, eu não estou doente, não tenho doença nenhuma, sou são. Mas não quer dizer que a pessoa é sã e ela anda na verdade. Às vezes ela conhece a verdade, mas a pessoa é sã e está lá comendo gordura, comendo doce adoidado. Ela é sã por enquanto, mas ela está adoecendo o corpo dela com o pecado que ela está cometendo. Então, enquanto estamos praticando a verdade, somos sãos, mas muitos infelizmente acham que estão na verdade, que estão sãos, mas estão precisando do médico para curar o orgulho, a arrogância, a prepotência. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque os sãos são esses, que muitas das vezes se acham salvos. Se está de pé, cuide para que não caia. Se acham salvos, mas estão manipulando a palavra para os seus belos prazeres, para os seus desfrutes. Estão manipulando a palavra para inventar desculpa, para fazer o que querem. Ah, Jesus transformou água em vinho, então eu posso beber um tipo de vinho, não tem problema nenhum. Estão usando e manipulando a palavra, como os escribas faziam. Guias cegos, hipócritas. Jesus nos condenava. Vocês não entram e ainda ficam parados na porta. Aquele porteiro que, em vez de cumprimentar as pessoas, critica, trata mal, ou fica lá, tem a pessoa, o corredor é aqui, a pessoa para aqui para conversar, e não atrapalha não. Você está atrapalhando as pessoas de entrar. Olha para o que você está fazendo. Muitas das vezes as pessoas estão assim, agindo como esses escribas, não entram no céu, não deixam os outros entrar, porque estão mandando o caminho errado. Não, é para lá, ó. Deus vai cobrar de cada um de nós as nossas obras. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitos ficam na igreja atrapalhando outros de entrar na igreja, né? Por diversos motivos, mas temos pessoas por diversos motivos atrapalhando os outros de entrar. Então hoje, infelizmente, nós temos tantas pessoas discutindo doutrina, discutindo ideologia, discutindo tanta coisa, criando tanto mau testemunho, criando tanta barreira, criando tanta confusão. É isso que é certo, é aquilo que é certo, não é? E acabam atrapalhando aquelas pessoas mais simples de entender, de acreditar, de confiar. Acabam atrapalhando aqueles que estão lá fora de acreditar. Porque hoje eu ouvi muitas pessoas falando, os crentes falam que é crente, mas cada igreja lá, as igrejas nem se conversam, nem se respeitam, nem se harmonizam. Como é que são crentes? Mas não é a Bíblia? Cada igreja tem uma Bíblia? Não, uma palavra só. Só que o povo com uma palavra só faz tanta divisão, tanta contenda, tanta discussão. E essa palavra toda se trata de um só nome. Ela faz referência de uma só pessoa. Ela veio apontando para Cristo. E Cristo veio trazendo um amor coletivo, um amor para todos. Se amem, se respeitem, se cuidem. E nós muitas das vezes criamos divisões. Nós precisamos corrigir isso com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Nós precisamos ser diferentes para que as pessoas vejam em nós a diferença. Precisamos quebrar essa barreira criada por muitos lá atrás, que atrapalhavam as pessoas de entrar. Criavam um monte de regra. Eu mesmo já vi tanta pessoa criar tanta regra para o outro ser batizado. Não, só pode batizar depois disso, depois daquilo, depois daquilo outro, depois daquilo outro. Falei, ele não precisa batizar não, que ele já está entrando no céu, já, de tão santo que ele está, ué. Então, tanta cobrança para a pessoa, falar assim, ela só vai conseguir mudar isso depois do Espírito Santo. E como é que eu barro ela de receber o Espírito? Eu tenho que trabalhar para que ela entenda e receba e se mova, seja movida e comovida pelo Espírito Santo. Muitos vêm pela comoção, outros vêm pela ação, outros vêm pela dor, mas o importante é que venham para Cristo e se salvem. Uns foi através de fulano, de Bertano, outros foi através, não importa a situação que te trouxe para Jesus, ou que vai trazer a pessoa, ou que vai levar o nome de Jesus à pessoa. Importa que Jesus entre naquela vida, porque ele entrando a história é mudada. Então nós precisamos
mudar as nossas formas, parar de brigar por tantas doutrinas, religiosidade e praticar mais o amor para o qual fomos chamados. Não somos chamados para debater doutrinas, pontos de entendimento. Nós devemos conversar sobre eles, nós devemos ter alguns deles, porque eles trazem ordem e decência. Nós não devemos condenar quem está fazendo de errado, deixando de fazer de errado. Nós, como eu disse, nós não somos juízes. Porque o que eu falo de que está fazendo de errado, segundo o meu entendimento, mas será que eu estou com a verdade a esse ponto de poder ditar o que é certo e o que é errado? Na minha visão está errada, então para mim é errado. Se você na sua visão está certo, até que Deus te cobre o contrário. Porque é o Espírito que vai convencer cada um de nós a mudar as nossas atitudes para segundo o amor de Deus, segundo a vontade de Deus. Então nós precisamos trazer a nossa visão para mais dentro da palavra. Somos chamados a amar, a servir, a ajudar, a nos renunciar em prol dos outros, a nos renunciar ao que nós vamos fazer para socorrer aquele que está caído no meio do caminho, perto de nós. Porque senão você vai, senão eu estou atrasado, eu tenho que fazer tanta coisa, eu não vou para o patrão, vou perder o emprego e vou deixar o outro morrer. Eu não posso. Então muitas das vezes a correria do dia a dia, da vida, nos atrapalham de pregar o amor de Deus. A minha panela vai queimar, aí você corre lá, peraí que eu vou voltar e falar do amor para você. Vem cá, entra aqui, enquanto eu estou cozinhando aqui, vou falar do amor de Jesus para você. E vamos, né? O nosso chamado pelo Evangelho é isso, é ensinar sobre Cristo. E muitos de nós, muitas das vezes, somos desafiados, porque nós falamos de Cristo, mas não somos muito parecidos com Ele. Então, às vezes a gente fala, mas Jesus fez isso, falou aquilo. A pessoa olha para nós assim, assim, peraí, você também faz isso não. Então nós precisamos tomar cuidado, porque as pessoas olharam para os discípulos e falaram isso. As pessoas não precisam olhar para nós e falar assim, não, você é crente, você é de verdade. Não é igual aqueles que eu conheci, não. Você tem uma vida com Deus. Essa vida com Deus nós precisamos para que ela faça a diferença. Então nós precisamos olhar para as coisas, ensinar para as pessoas a palavra de Deus através das nossas vidas, nossos passos. Como Jesus, como minha esposa sempre falou, nós vamos fazer alguma coisa? Pense como Jesus faria se Jesus estivesse aqui. Nos passos de Jesus, o que Ele falaria a essas pessoas? Como Ele trataria essas pessoas para mim tentar chegar o mais próximo possível? Para mim tentar ser imitador de Cristo, imitar os seus atos, eu preciso ser parecido com Ele. Então eu preciso pensar como Cristo tratava essas pessoas. Ah, mas Jesus não sentaria aqui, seu mestre sentando? Como assim Jesus sentando com pecadores e fariseus? Jesus não estava num bar sentado com pecadores e fariseus. Jesus não estava na boca com pecadores e fariseus. Nós temos que tomar cuidado com o lugar, não com as pessoas. As pessoas nós precisamos ir para aqueles mesmos. Não, aquele ali é aquele ali que precisa ouvir falar de Jesus. Porque se a vida dele for transformada, não é que ele está fundado nas drogas, ele está fundado no vício, ele está fundado na prostituição. Na hora que a vida dele estiver transformada, o testemunho dele é muito mais forte. Ele vai alcançar muito mais vidas. Então é esses aí que Deus nos chama a ajudar-nos a tirar do abismo. Então nós estamos chamados a buscar as ovelhas perdidas do aprisco. É os perdidos. Mas muita gente está perdida se achando o dono da igreja, atrapalhando outros de entrar, porque a igreja está preparada para receber o homossexual e cuidar e amar ele até que ele seja liberto pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter esse amor para não olhar com maus olhos. Nós temos que olhar com olhar de misericórdia. Gente, que Deus tenha misericórdia, que Deus ajude e que Deus me use para ajudar essa pessoa em amor, cuidar. Mas o ferido, ele entra no hospital, o ferido hoje ele sai curado ou ele sai tratado das suas feridas? Então uma pessoa dessa vai entrar doente, vai ser tratada pela palavra, pela igreja, mas ela não vai ser curada no mesmo dia, ela vai ser tratada. Aí ela vai voltar no outro dia, está do mesmo jeito ainda, vai ser tratada de novo, porque quantas vezes você limpa o machucado e está sangrando? Quantas vezes você limpa o machucado e ele ainda está com um pus ali para você tirar? Para só lá na frente ele cicatrizar. Nós precisamos entender que as pessoas vão ser assim.
elas vão vir erradas, elas vão continuar erradas, caminhando errada até que elas sejam libertas. Nós precisamos ter paciência com nossos irmãos caçula, com os mais novos, até que eles alcancem maturidade em Deus. Se a igreja não estiver preparada para isso, ela não vai ganhar essas pessoas que precisam tanto do amor de Deus. A pessoa está suja, a pessoa está bêbada. Eu conheço bêbados, eu ouvi falar de vários bêbados que entraram bêbados para a igreja, foram abraçados pela igreja, não foram postos para fora. Eu já ouvi casos de serem postos para fora. Se está perturbando demais, a gente tem que tomar alguma postura para não atrapalhar demais, mas nós temos que ter um equilíbrio. Mas já ouvi falar de várias pessoas que entraram bêbadas, saíram bêbadas e depois voltaram santas para a glória de Deus. Mas se põe para fora, não volta nunca mais e tranca o coração. Então nosso tratar tem que ser diferente. Então nosso chamado é esse aí, para as ovelhas perdidas, para que não sejamos tratados por Deus, né, aqueles que praticam o mal, mas nós precisamos ser parecidos com aquele bom samaritano, que a pessoa que encontrou no caminho o seu semelhante, ele foi lá. Assim seremos semelhantes a Deus, semelhantes a Cristo. Quando orarmos pelo nosso vizinho viciado, perturbador da paz, que está com um som terrível, precisamos orar para que as pessoas sejam libertas. A vontade é Deus, tira do bairro, mas é Deus, tira o pecado dele, sara essa pessoa. Então nós temos que orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas devassos, estão naquela vida perdida. É por isso que nós temos que pagar por essa oração. Deus liberta essa alma, olha que está afundada no pecado. Aquele que fala besteira, nós temos que orar pelo mendigo, não é maltratar porque ele está numa vida toda destruída, porque ele cheira mal. É um semelhante a nós que o diabo aprisionou, e nós precisamos em amor buscar salvar, buscar apresentar o Salvador. Então não podemos condenar, abandonar, largar essas pessoas. O Evangelho foi chamado para ser diferente, e quem pratica isso receberá o galardão através das suas boas obras, dos seus bons tratos. Então hoje muitos infelizmente têm dado mau testemunho, muitos crentes têm atrapalhado, vivendo vidas de pecado, quantos crentes dentro do ônibus conversando um monte de coisa, falando mal de igreja, falando mal do outro crente. Fala assim, isso não é crente não, isso é um perturbado, demoniado. Um monte de pessoas que não entregou a vida para Jesus do lado dele, ouvindo ele contar histórias que ele não deveria estar contando. Ele deveria estar chamando alguém para orar, e num grupo de oração, vamos orar para fulano, nem falar muitas das coisas, nem falar o que era, só orar, vamos orar. Mas não está propagando o pecado, o erro das outras igrejas, dos outros irmãos, perto daqueles que estão ouvindo, trancando o coração por evangelho. Os crentes é tudo assim, mas se diz que é crente, a língua está lá, ó, queimando fogo no inferno, dentro do ônibus, gente. Fala da graça, fala do amor, fala do perdão, fala da santidade, fala de Jesus, para que aquelas pessoas que estiverem lá ouvindo vocês conversarem, sintam arder no coração e falar, eu quero esse Jesus. Então quantas pessoas estão fazendo isso, como criticando, como os fariseus faziam, e atrapalhando as pessoas de entrar no reino, né, apontando o dedo? Nós temos que mudar a nossa atitude. Então mostre ao mundo o amor de Deus que existe em você. É isso que nós precisamos mostrar aonde nós passarmos, curando as feridas das pessoas à nossa volta com os nossos bons tratos, porque o amor cura. A paciência que você exerce, o amor que você exerce, o acolher, o ajudar, cura a pessoa do maus trato dos pais, do abandono dos pais, do abuso. A pessoa pode ser curada com um abraço seu. E se nós afastarmos dessas pessoas, como elas ouvirão se não há quem pregue? Então o verdadeiro amor, o verdadeiro evangelho, ele é pregado em amor. A verdadeira palavra de Deus, ela é pregada em amor. Então é assim que curamos as feridas das pessoas. Feridas muitas vezes causadas pela igreja religiosa, pelas pessoas religiosas. Então são essas pessoas que nós somos chamados a pegar elas, aonde elas estiverem, e tentar trazê-las para esse aprisco, né? O caído no meio do caminho, trazer para a igreja, para o hospital de Deus, para curar as feridas físicas, as feridas espirituais, lavarem a alma delas através da palavra que limpa a nossa alma, para que elas possam nascer de novo nas águas do santo batismo, ser renovadas e curadas através daqueles que acolheu,
A igreja precisa ser acolhedora e ninguém acolhe falando mal. Então isso que está faltando, amor. É isso que está acabando, o amor. É isso que tem se esfriado, o amor. É esses sinais do final dos tempos. E se acabou o amor, acabou a vida, acabou a esperança, acabou a paz. E a Bíblia diz, mas a Bíblia dizia que no final dos tempos seria assim. Sim, mas não em nosso meio, não pode acontecer conosco. Porque se o nosso amor esfriou, nós perdemos o amor de Deus, nós perdemos a presença de Deus. Então o amor em nós não pode esfriar, porque Deus é amor. Se eu esfriei, é porque estou longe de Deus. Se o amor em mim acabou, é porque acabou Deus em mim. Então a igreja de Deus, ela vai ser buscada, encontrada, e ela vai ser encontrada pelo fogo do amor, que precisa aquecer em nós. Então muitos precisam entender isso. Como igreja somos chamados a curar as feridas do próximo. Conforme seus filhos, a sua imagem, precisamos exercer esse amor. Por isso que o mandamento é esse: amai-vos uns aos outros, como a si mesmo. Então se ame para que você possa amar, se cuide para que você pode cuidar, se ajude para que você possa ajudar. Porque se não houver amor, não há luz em nós. Então o mundo se perde se não houver luz. A nossa luz precisa brilhar. O nosso exemplo precisa destacar. E nós vamos ser destacados assim, no escuro. E o mundo está em trevas. Cada vez a cultura mais destruída, cada vez as pessoas mais perdidas, cada vez as pessoas mais complicadas. Mas nós precisamos ser corrigidos pela palavra, a imagem de Deus, para que elas possam ver em nós o exemplo. Mas se nós não tiver luz, se não tiver diferença, se nós somos parecidos, agimos e com os outros, não tratam em amor, não tratam em respeito, não cuida, não dá tempo, não fala mal, fofoca, não paga. Se a igreja for encontrada assim, a luz não brilha. Porque aí mistura com as trevas. Então a carne se apodrece se não houver o que a conserve, o que a preserve. Então a carne, ela apodrece se não tiver a companhia da alegria, da vida, do temor, do respeito. Se as nossas atitudes não forem parecidas com a de Cristo, nós não vamos conservar ninguém perto de nós. Agora, se a nossa vida é santa, as pessoas querem estar perto de nós, elas querem buscar um conselho, elas vão buscar com quem tem uma vida boa, não quem está todo errado. Quem faz isso se perde mais ainda. Então, para que a nossa vida não se apodreça, para que as pessoas ao nosso lado não se apodreçam, a nossa vida tem que salgar, tem que dar exemplo, tem que dar testemunho, tem que fazer a diferença na vida deles para que eles possam buscar o Cristo que vive em nós. Então nossa vida, nossa companhia, nosso testemunho deve ser o que vai impactar essas pessoas que estão à nossa volta. Então muitas pessoas estão ali desesperançadas, desanimadas, desiludidas. Estão ali, alguns até pensando em tirar a própria vida, mas encontram com a gente, encontram alegria, encontram com a gente, encontram esperança. Não existe pessoas boas, ainda existem pessoas honestas, existem pessoas honradas que se preocupam com o próximo, que ajudam o outro. Elas precisam encontrar esperança em nós, para essa vida sem sentido. Elas precisam ver um caminho, não perdidos. Nós não estamos perdidos, nós estamos no caminho certo. A nossa vida tem propósito. Então a nossa vida precisa trazer esperança a essas pessoas. Mas se o crente for insípido, se o crente não tiver referência, não for referência, de nada mais presta a não ser para ser pisado. O sal, se não tiver sabor, é isso, jogado fora. E hoje nós vemos muitos crentes sendo pisados, muitas igrejas sendo pisadas, muita zombaria que nós vemos acontecer aí. Pouco poder, porque tem pouca busca, tem pouca santidade. Mas nós precisamos ser encontrados diferente. Então o nosso tempo é curto, mas nós precisamos estar aí, firmes na misericórdia, nas boas obras. Só assim, com o coração em Deus, vamos conseguir curar, nós vamos conseguir salvar os feridos, ajudar os caídos. E a Bíblia diz em Tiago 1,27 que essa é a religião que agrada a Deus.
cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, dos necessitados em suas aflições, em suas lutas, né? Ajudar a carregar os fardos uns dos outros. Então nós precisamos mudar a nossa atitude, refreando a nossa língua, que nós vamos provar em mansidão e bons tratos com as pessoas o amor de Deus. Então é chegada a nossa hora de brilhar. Mas se nós formos achados em falta na balança, pode vir um castigo, pode vir problemas para nossas vidas. Então nossas obras serão pesadas na balança, a nossa vida é pesada na balança. Então nossa luz precisa brilhar e chegar até essas pessoas para iluminar o caminho delas. Então nós temos que pedir a Deus força, sabedoria, estratégia, como falar, como agir, todos os dias, antes de sair de casa. Nós temos que pedir: Deus, me usa segundo a Tua vontade, me guia segundo a Tua vontade, aonde ir, o que fazer, o que falar. O nosso bom perfume precisa aparecer, destacar. O nosso fruto precisa alimentar vidas. Então essa referência precisa ser vista. Vai ser vista onde está escuro. Tempos sombrios nós temos vivido. Os tempos estão apertados para os crentes. Você sai de casa, só a coisa errada que você vê, você fala: mano, perseguição quase dentro de casa. Mas é porque é final dos tempos, então seria um apertado. Mas apertado é o caminho que leva ao céu. Nós já sabemos disso. É apertada que a azeitona produz o azeite. É apertada e espremida. É passando pelo aperto que a uva produz o suco. Então vai ser apertada que a igreja vai brilhar, que a igreja vai salgar, que ela vai fazer a diferença. É nos tempos apertados, então é agora que a nossa luz precisa brilhar, nosso testemunho precisa ganhar vidas, e as nossas palavras precisam sair e alcançar a nossa família, alcançar os nossos amigos. Eu não vou salvar o mundo inteiro, na verdade quem salva é Jesus, mas eu não vou alcançar o mundo inteiro com as palavras, mas aqueles à minha volta eu preciso alcançar. Se eu alcanço, você alcança. Daqui a pouco, olha quantas pessoas nós temos transformadas. Então precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos dar a nossa contribuição ao reino, porque Jesus está voltando. Então o nosso entendimento deve ser esse. Agora é o momento das pessoas verem a diferença do que serve e do que não serve. Então sem santidade ninguém verá Deus. Com a vida errada ninguém viverá as bênçãos de Deus. Agindo errado, agindo igual às outras pessoas, ninguém fará diferença na vida de ninguém. Então o nosso amor precisa alcançar as pessoas. Deixe o amor de Deus falar através de você. E muitas das vezes Ele vai falar através das obras. Nós precisamos estar prontos a aconselhar. Nós precisamos estar com o coração contrito. Você viu uma necessidade? Ore por essas pessoas. Você viu alguém na situação, a pessoa está passando na rua ali, está aquela vida, você olha para ela assim, o Espírito Santo fala: não, olha lá, está aprisionado. Ore por essas pessoas, ore pelo seu bairro, ore pelo seu país, ore. Sem oração não tem mudança. Sem oração não tem vitória. A nossa guerra nós vencemos, ela é espiritual, ela é no mundo espiritual, não é contra as pessoas. As pessoas são instrumentos muitas vezes, ou de Deus ou do diabo. Que nós sejamos instrumentos de Deus para desfazer as obras do diabo. Mas para isso a nossa busca tem que ser contínua, tem que ser incessante. Todos os dias busque o Senhor, busque direção de Deus, se alimente de Deus, para que você possa ter o que distribuir. Ninguém consegue carregar ninguém se estiver fraco, então se exercite na fé. Ninguém consegue socorrer ninguém, ajudar ninguém se estiver com fome. Vão ficar dois famintos caindo pelo caminho. Então se alimente de Deus, se capacite diante de Deus, se blinde diante de Deus, se proteja, se arme, para que você possa lutar pelos outros, para que você possa fazer algo. Então essa é a palavra de Deus no nosso coração nesta noite. Põe sobre os seus pés, oremos.